Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Moisés tinha 80 anos quando aconteceu isso daqui. Ele estava no deserto sozinho. Ele estava lá algumas semanas já. Ele não estava passando, ele estava no deserto há algumas semanas. Quando os nômades saem para o deserto para cuidar das ovelhas, porque não havia vegetação onde ele estava, então os nômades levam suas ovelhas naquela região para alimentar e dar água. Então é assim, Davi fazia isso, fará isso no futuro, né? E o que a gente percebe é que Moisés estava lá há vários dias. Moisés tinha 80 anos. Uma pessoa de 80 anos que estava cuidando das ovelhas do seu sogro, que devia ter mais de 100 anos. Ele não tinha ovelha dele. Ele não tinha ovelha dele. Obrigado, Alex. Ele não tinha ovelha dele. Ele estava cuidando. Uma pessoa que chega a 80 anos e está cuidando da ovelha de outra pessoa e que não conseguiu se projetar em nada na vida, é alguém que teve algum tipo de trauma lá atrás. Então a gente precisa saber que Moisés, ele quando tinha 40 anos, antes disso ele nasceu lá no Egito, e ele foi pego nas águas e levado para o palácio, e foi criado pela filha de Faraó, e ali ele foi crescendo, e ele cresceu como um príncipe. E há quem diga que ele herdaria o trono de Faraó, ou poderia herdar o trono de Faraó. Ele aprendeu a falar várias línguas, ele aprendeu várias artes, ele aprendeu muita coisa ali. Ele foi instruído no castelo que tinha mais estrutura de conhecimento daquela época. Mas aos 40 anos, sabendo ele que ele era hebreu, e sabendo que os hebreus eram escravos, ele decidiu ele tomou uma decisão no caso, e ele então viu um egípcio machucando um hebreu, e ele, para defender os hebreus, ele achando que ele seria o grande libertador, ele se precipitou e ele matou o egípcio. E quando o faraó soube que ele matou, o faraó determinou a sua morte. Então ele fugiu para uma terra muito longe chamada Midian, onde moravam os midianitas, 400 quilômetros de distância. E chegou em Midian, ele se casou com a filha de Jetro, e ali ele ficou cuidando das ovelhas do seu sogro. Então ele ficou 40 anos vivendo como nômade no deserto, morando com seu sogro, e não se projetou nada na vida. E o sonho de Moisés praticamente se acabou, porque o que uma pessoa de 80 anos no deserto está esperando? Está sonhando com o quê? Eu quero falar para vocês que Moisés cometeu alguns erros na vida. Por isso que ele chegou naquele estágio de não ter nada no final da vida. A gente, quando chega aos 50 anos, 55 anos, nós já precisamos ter nossa vida estruturada. A gente já precisa ter alguma coisa na vida, uma casa. A gente já precisa ter uma estrutura de vida melhor. Porque se não teve, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque é normalidade. A gente é jovem, vai crescendo. Quando a gente chega uma certa a meia idade, nós formamos família. Mas quando nós chegamos dos 50 anos aos 60 anos, nós precisamos ter algum tipo de estrutura na vida. Senão alguma coisa deu errado. E nós vamos ver aqui em 3 pontos rapidamente o que é que deu errado. Por que Moisés ele não conseguiu alcançar êxito na sua vida aos 80 anos? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe que ele se precipitou.
Aos 40 anos, ele se precipitou em ter matado um egípcio. E as precipitações fazem com que nós percamos muitas oportunidades na vida. A gente agir na hora errada, falar na hora errada, tomar decisões erradas, como precipitação e não esperar a hora certa, a forma certa. No livro de Eclesiastes diz que tudo na vida tem um tempo e uma forma de fazer. Eclesiastes 3 diz que para todo propósito há um tempo. Há um tempo debaixo do sol para todas as coisas. E quando a gente coloca o carro na frente do boi, a gente faz coisa errada, e quando a gente percebe, a idade passou, e nós não consertamos aquilo que nós fizemos lá atrás. Então muita gente se precipita tomando decisões erradas. E isso atrasa a vida. Isso atrasa a vida. Isso é perigoso. Porque com 40 anos, se ele fosse de fato o salvador daquele povo, naquele tempo, Deus o levantaria. Não precisava que ele matasse, assassinasse, cometesse um pecado em prol daquela ideia que ele teve. E quantas pessoas se precipitam? Quantas pessoas não esperam Deus agir e saem fazendo as coisas que não eram para serem feitas naquele momento? E isso vai lhe custar muito. E outras decisões que a gente toma de relacionamento, toma decisões de todos os aspectos na nossa vida que são precipitadas. A gente quer muito que Deus faça as coisas. A gente sonha que Deus vai fazer, e nós temos sonhos, e é bom ter sonho, mas os nossos sonhos precisam estar encaixados dentro da vontade eterna e suprema de Deus. Porque quando nossos sonhos se precipitam, ao contrário, em detrimento à vontade de Deus, aí nós vamos ter trauma, nós vamos morar no deserto. Ele estava no deserto porque ele se precipitou. E muita gente está no deserto porque se precipitou. E muita gente vai ficar no deserto porque ainda vai se precipitar. Porque não vai esperar a forma de Deus agir. E é um perigo quando a gente põe a mão nas coisas e que Deus não está mandando a gente fazer naquele momento. Ele sabia que Deus iria levantá-lo, como levantou aos 80 anos. Mas o tempo não foi aquele. Então o primeiro erro que uma pessoa comete na vida, para chegar aos 80 anos, no meio do deserto, sem nada, sozinho, cuidando até as ovelhas que nem dele era. Um deles é a precipitação. A gente precisa agir certo, na hora certa, na vontade de Deus, para a gente não se arrepender. A segunda coisa que ele fez errado foi fugir do erro que ele cometeu. Porque quando ele mata o egípcio, e Faraó fica sabendo e declarou morte para ele, essa situação poderia ser até revertida, porque eles tinham um grau de parentesco. Mas a intenção dele foi fugir para o lugar mais longe que ele conhecia. E ele chega a um lugar, ele se esconde lá numa terra chamada Midian. Ele vai a um lugar mais longe que ele conhece. E esse é um erro que a gente comete na vida. Quando nós erramos, nós precisamos consertar o erro que nós cometemos. Mas é muito mais fácil fugir, é muito mais fácil você se esconder. É muito mais fácil você ir para bem longe. É muito mais fácil você apagar o seu celular e não conversar com mais ninguém. Não olhar na cara das pessoas. Não confrontá-las. Não enfrentá-las. Não conversar com elas. É um erro que vai pesar na sua vida. Porque o pecado vai com você para onde você for. Ele foi para Midian, numa terra muito longe, achando que ia fugir de Faraó, achando que ia ficar distante do que ele fez. Mas o pecado estava com ele. E por isso ele estava no deserto. Por isso que ele estava lá. 40 anos vivendo em Midian. A pele dele já estava queimada, seus cabelos viviam endurecidos. Ele usava pano no seu rosto. Ele ficava sozinho vários dias e meses no deserto, sem a esposa, sem o filho. Um homem com 80 anos, cansado, com um pedaço de madeira torta, velha, na mão. Como que Deus vai usar um cara desse? Na cabeça dele estava assim. Mas antes de falar mais dele, eu só estou querendo falar um pouquinho das consequências que levam as pessoas a chegar no final da idade sem nada na vida, sem conseguir construir nada. Até os filhos foram embora. Nada deu certo. A
primeira é precipitação, e a segunda é quando a gente foge da nossa responsabilidade. E quando a gente se foge, o pecado destrói os sonhos. Quando a gente sonha, mas a gente carrega o pecado junto com a gente, nossos sonhos são destruídos. É melhor sentar e conversar e resolver. É melhor assumir, olha aqui, Faraó, eu matei, mas foi assim, assim. Você é meu pai, você foi quase meu pai. Eu quero que você entenda. O que eu posso fazer? Me deixa preso. Apela para as filhas de Faraó. Mãe, o Senhor me cuidou aqui, eu matei. Foi assim, não, mas vamos fugir. Primeira coisa que Adão fez foi fugir, se esconder. Então, fugir é um dos pontos que leva a pessoa a viver com sentimento de culpa. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube sobre a culpa, o sentimento de culpa. Depois vocês olhem lá no Motivação com Jonas, está lá, é o meu canal. Então o que acontece? A pessoa carrega a culpa. Ele estava no deserto lá, mas eu acredito que ele ficava lembrando de como que ele matou, de como que ele escondeu o homem debaixo da areia, de quando descobriram, a decepção dele, falar, puxa vida, eu achei que eu ia ser o Salvador naquela época, eu não fui. Então a pessoa que carrega a culpa, ela fica a vida travada. A gente tem que resolver os problemas da nossa vida, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente precisa resolver. Não adianta a gente ficar fugindo. Não adianta. Tem que enfrentar, por mais dura que seja a verdade. Por mais difícil que seja o confronto. É melhor você confrontar e passar até se humilhar e depois você viver na verdade, do que ficar se escondendo. Moisés ficava fugido, porque até naqueles tempos de 80 anos, se Faraó pegasse ele, poderia ter matado ali em Midian. Então o pecado, ele rouba nossos sonhos, porque na cabeça da pessoa não está certo. Não tem como consertar. Agora como que eu vou consertar? Eu já matei? Eu já fiz? Então eu não vou consertar. Bom, e o terceiro erro de Moisés, ele passa então a partir desse momento aqui, desse texto que nós vamos ler, e eu pretendo não ser muito extenso, mas o terceiro erro é ele não aceitar quando Deus tenta restaurar os seus sonhos, o seu ministério, a sua vida. Porque o Senhor aparece para ele e ele logo fala de cara ali, quem conhece o texto vai ver que ele vai falar, Senhor, eu não sei falar, manda o outro no meu lugar. E a gente comete um erro muito grande, porque Deus, Ele é misericordioso. Diga comigo, Deus é misericordioso. Eu sempre prego aqui e repito que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. O homem não dá a segunda chance, ele não dá a terceira chance, mas Deus dá. Então, o terceiro erro de Moisés foi quando Deus começa a ressuscitar o seu sonho, Deus começa a mexer nas águas, o Senhor aparece no meio de uma sarça, e um anjo fala no meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele fala, não, eu não. Então é um erro que a gente comete no longo da nossa vida, é que quando Deus nos dá condição da gente consertar e retomar a nossa vida, e a gente continua fugindo. A gente acha que não, que é melhor ficar do jeito que está. E Deus fala, volta lá, conserta isso, nós vamos restaurar você, eu vou colocar você de novo. Não, Senhor, não dá mais, eu não quero, estou velho, estou cansado, já acabou, esqueceu. Não, irmãos. Esse é um terceiro erro gravíssimo que Moisés cometia aqui nesse momento, que fazia com que ele não conseguisse. Então muita gente hoje não consegue chegar no ápice da sua vida estrutural, que eu digo material e familiar, porque são pessoas que são precipitadas, são pessoas que se precipitam na vida, são pessoas que fogem dos seus erros, se escondem. Você já viu que tem gente que não gosta de falar do que fez? Está errado, ele não gosta de resolver? Fez a coisa errada, mas ele não quer tratar? Olha para a vida dele. Olha para ver se não vai acabar no deserto. A vida não é assim. A vida não é desse jeito. A gente precisa se adequar ao sistema no qual a gente vive, na sociedade que a gente vive. Nós precisamos tratar das coisas. E Moisés aqui, um homem com 80 anos, viveu 40 anos no deserto, passou muitas noites sozinho,
ele vivia no deserto, e ali no deserto não tinha lugar para sonhar. No deserto, quando a gente está no deserto, a gente não sonha, porque o deserto não tem futuro, o deserto não tem água, o deserto não tem comida, mas o deserto também não tem futuro. O deserto é um lugar de enterrar sonhos. Porque lá no deserto você olha para 80 anos, olha para cá, olha para lá, não tem nada, fala, eu vou sonhar o quê? Não consegui nada, olha aqui, só tem pedra, só tem areia. Essas ovelhas não posso nem matar uma, porque nem minha não são. Então o deserto, quando a gente cai lá, não é lugar de sonhar. E muita gente vive assim, vive, e de repente essa sarça começa a queimar, um fogo começa a levantar ali, e ele vê aquilo ali, ele se assusta, porque na cabeça de Moisés estava tudo acabado. Como que Deus vai falar? Como que Deus vai aparecer? Na cabeça de Moisés estava tudo acabado. Muita gente, na cabeça de muita gente, está tudo acabado. Na cabeça de muita gente, não tem como reverter o quadro. Na cabeça de muita gente, não tem como mais ser usado por Deus. Na cabeça de muita gente, não tem como mais ser restaurada a sua vida. Mas o Senhor aparece ali, diante dele, o Senhor aparece ali, para mostrar que nunca está acabado, enquanto Deus disser que não está acabado. Só vai estar acabado quando Deus disser que está acabado, porque até um vale de ossos secos, Deus transforma num vale de soldados prontos para uma batalha. Então na tua vida só vai estar acabado quando Deus disser. Enquanto Ele não disser, não estará acabado. Sempre terá uma saída para você e para aquele que crê, meu irmão. Você pode estar lá no buraco, lá no deserto, sozinho, com medo dos lobos de noite, no frio de quase menos 60 graus, e no calor de mais de 40 graus de manhã. Aquele deserto frio, sozinho, sem escutar uma voz. Deus vai lá e faz um pedaço de mato pegar fogo e fala, Moisés, tira o sandália do pé porque eu cheguei. Deus pode fazer isso na sua vida. Ah, pastor, o senhor fala isso, não está acabado. Nossa vida só está acabada quando Deus disser. E Deus falou para ele assim, Moisés, eu quero que você faça algo grande para mim. O quê? Eu quero que você faça algo grande para mim. Senhor, eu tenho 80 anos, não sei falar direito. O que o senhor quer que eu faça grande? Deus queria que Moisés fizesse uma coisa gigantesca para ele. E a gente às vezes acha que Deus nunca tem nada grande para nós. A gente sempre se limita. Você sabia que o maior inimigo nosso somos nós mesmos? Porque a gente se acha feio, a gente se acha nossa voz ruim, a gente acha a nossa estrutura ruim, a gente sempre se acha ruim, a gente sempre acha um defeito, todos nós. Se eu perguntar qual é o seu defeito, pastor, nós somos nosso pior inimigo. Já tem Satanás lá fora para nos acusar, já tem um ímpio para nos acusar. Agora nós que somos templo, imagem de Deus e templo do Espírito Santo, nós não podemos ficar nos acusando, nos humilhando, nos denunciando de coisas que nós não somos. Nós somos o melhor de Deus, somos imagem de Deus, foi Deus quem nos fez, foi Deus que deu a nossa voz, foi Deus que deu o nosso coração. Eu sou muito emotivo, foi Deus que fez você emocional, que é para você trabalhar no coração daquele que tem o coração duro e fechado. Quando você chega, a alegria chega. E Moisés estava lá preocupado, porque Deus vai fazer algo grande. Eu não valho 1 centavo, ninguém aposta em mim, eu matei alguém. Você não entende? Você não entende que eu matei alguém, botei embaixo da areia? Eu matei, eu assassinei, eu transgredi, eu não posso, meu Deus, Deus não vai. E outra coisa, eu sou velho. Então ele achava que ele não era nada. E tem muita gente que acha que não é nada. Deus, ele surpreendeu Moisés. Diga, Deus surpreendeu Moisés. E Ele também quer surpreender você, que acha que não é nada, e que não tem nada, e que não pode nada. Deus vai te surpreender, porque Ele tem poder para fazer isso na sua vida. Deus é o Senhor da surpresa. E aquele velho lá, vê aquele mato pegando fogo, e com aquela madeira torta, e ele vai chegando. Deus surpreendeu Moisés. Ele fez uma surpresa. Ele aparece e fala, Moisés, você vai fazer um negócio tremendo. Eu quero que você vá lá e resolva uma questão. Mas Moisés recuou. Sabe por que Moisés recuou? Porque o deserto quebrou Moisés. Diga comigo, o deserto quebrou
Moisés. O deserto, ele quebra as pessoas. Quando a gente fica muito tempo no deserto, nós ficamos insensíveis. Porque nós ficamos revoltados. As pessoas conseguem, as pessoas estão no bom e eu não estou. Por que eu não consegui? Meus irmãos foram e eu não fui. Eu lutei tanto, quebrei várias vezes. Então o deserto vai deixando o nosso coração cético. Nosso coração vai ficando petrificado, endurecido, solidificado, nada penetra. Então, quando Moisés viu aquela imagem de um fogo queimando que não acabava com a árvorezinha e uma voz, ele acreditou, mas ele refugou aquela surpresa de Deus. Ele não quis, ele falou assim, não, eu não vou, porque o deserto, ele deixa o nosso coração duro. O desemprego, a gente fica muito tempo desempregado, a gente fica muito tempo sozinho, a gente perde alguém importante da vida, a gente entra no deserto. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Então, às vezes, quando as coisas estão dando errado na nossa vida, a gente vem achando que nós somos o pior de todo mundo, nós somos o refúgio do refúgio. Então, irmãos, a gente acha isso. E esse Moisés, ele estava achando que Deus não tinha nada para fazer mais na vida dele. Mas não depende de nós, depende de Deus. Deus levanta, a Bíblia fala lá em Ana, lá no livro de 1 Samuel capítulo 2, do 6 a 8, ele diz assim, que Deus é aquele que abate, é aquele que levanta, é aquele que enriquece, é aquele que empobrece, é aquele que exalta, é aquele que humilha, é aquele que faz levantar do monturo necessitado, e o coloca para se sentar no meio dos príncipes. Então não depende de você é só a fé, é acreditar, que depende de Deus. Então eu disse para ele, você está no deserto, mas Deus vai fazer algo na sua vida, o Senhor vai surpreender você. Ele dizia, não vai, pastor, não vai, não dá mais. Eu digo, vai sim, assim como ele foi com Moisés, ele será na tua vida. E eu digo isso para você também, ele vai surpreender você, por mais que você não acredite, por mais que você não veja mais uma mudança radical na sua vida, não depende de você, depende de Deus, o soberano que criou a tua vida e te formou. Diga comigo assim, depende de Deus e não de mim, vai. E não de mim. Mas vocês falaram muito pouco, fala junto, irmãos. E não de mim. Começou, e a gente pensa assim, mas agora para mim não dá, eu vou começar como? Eu já estou velho. Como que eu vou estudar? Nunca é tarde. Porque o homem enxerga que para a gente chegar no final da vida e ter as coisas e conseguir o êxito, a gente precisa ter começado cedinho. Deus não enxerga assim. Deus é Deus, Deus não está limitado em tempo, Deus não está limitado em lugar, Deus não está limitado em situações. Porque Moisés, quando ele recebe a ordem de Deus para poder ir para seguir, ele começa a olhar a situação. Eu sou isso, eu sou gago, eu não sei falar, eu estou no deserto, minha vara cajado é uma madeira velha torta, eu não consigo nada, eu não sei fazer nada. Então ele começa a achar que ele estava esquecido, que ele estava acabado, que ele estava destruído, que ele estava falido. E muita gente fica pensando, eu já perdi um casamento, eu já perdi filho, eu já perdi empresa, eu estou falido, eu estou destruído, eu estou velho, eu estou cansado, eu estou doente, eu não vou conseguir mais, para mim não dá mais, eu estou no meio do deserto, no meio das ovelhas que nem minhas são. Mas não depende de você, depende de Deus. Na hora que Deus disser para você, levanta, você vai levantar, porque Ele vai pegar na mão e vai dizer, eu não vejo como o homem vê. O homem acha que tem que ser começado lá atrás, mas comigo você começa no meu tempo. É com 80 anos que eu vou te usar, Moisés, é agora. E para terminar, eu dei aqui uma encerada. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Moisés, ele nunca imaginava. Repita comigo, Moisés não imaginava que deixaria as ovelhas, e caminharia 400 quilômetros, para dar um comando ao homem mais poderoso da terra. Moisés largou as ovelhinhas lá,
pegou sua varinha toda tronchinha, levou lá para Midian, largou as ovelhinhas lá, colocou uma capinha mais ou menos, e 400 quilômetros de caminhada para chegar no Egito. E chega lá, alguém fala, tem um velho aqui, um barbudo com a barba amarela, um homem do deserto. O que ele quer? Ele quer falar com o faraó. Chama esse homem. O que você quer? Eu encontrei o El Shaddai. Eu encontrei o Todo-Poderoso, eu encontrei o grande eu sou, eu encontrei o tremendão, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e eu vim aqui porque Ele me mandou falar o seguinte para você: assim diz o Senhor, Faraó, deixa o meu povo ir. Eles disseram, mas quem é tu? Tu é um velho, tu é um barbudo, tu estás queimado do sol, tu tá com as pernas bamba, você não tem mais nada. Moisés, quem é você, Moisés? Para falar isso para Faraó, eu não sou nada disso, mas eu estou aqui falando em nome daquele que pode tanto dar a vida quanto tirar a vida. Então escuta a minha fala, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Amém? Palma para Jesus toda a honra. Moisés não imaginava. Para terminar, Moisés não imaginava. E nós não imaginamos. Moisés não imaginava 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 o que Deus ia fazer. Nós não imaginamos o que Deus vai fazer. Moisés não imaginava o poder de Deus na vida dele, que ainda viria. E nós não imaginamos o poder de Deus na nossa vida, que ainda virá. Deus vai nos surpreender, porque Ele é Deus.